todo mundo gosta de dar um tema, né? O tema é centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo na obra de Deus. Aí eu vou mostrar para os irmãos que para Deus, Cristo é o centro da obra dele. Isso tem importância? Tem, irmãos. Tem importância. Você sabia que existe cristão que Cristo não é o centro da vida deles? Você acredita nisso? Existe. Tem um irmão que eu não vejo ele falar o nome de Jesus. É um nome, ele é irmão. Efésios 1. Que são que tem a maioria. Não falam, não, tem muitos cristãos que não têm essa prática de Cristo ser o centro. Eu ouvi esse irmão falando Jesus porque ele ouve muito a Júlia dizendo Jesus. Ó, Senhor Jesus. Aí um dia ele foi, ó, Senhor Jesus. Porque Cristo, essa doutrina, nós praticamos muito, né? A centralidade de Cristo. Mas outros cristãos se perderam no vácuo. E a gente vai ver que isso é sério. Isso é muito sério. Então Efésios diz assim, né? Eu vou ler na King James, é um pouco diferente dos irmãos. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. É fácil perceber, né? Que Deus quer que Cristo seja o centro de tudo. E Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ó, eu vou ser rápido, irmão. Colossenses 1,15. 1,15, é? Colossenses 1,15 ao 18. Diz assim, ó. Sobre Cristo, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Então, para Deus, Cristo não é ou não é o centro de tudo? Essa é a vontade de Deus, né? E aí nós vemos João 14,6, bem facinho, vou nem ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, eu não me lembro. Se não, vem, né? Se não, por mim. Ah, é, né? Ixi, tua irmã lá. Tem uma irmã, né? Ou seja, Cristo é o centro, Cristo é tudo para Deus. Isso só vai até Deus se for através de Cristo. Por isso que até as orações a gente fala assim, em nome de Jesus. Quer dizer, dentro de Jesus. Em nome é dentro do nome, dentro da pessoa. Pois bem, irmãos, pela Bíblia a gente mostrou que alguns capítulos que mostram que Jesus é o centro da vontade de Deus e deve ser o nosso centro. Aí, para iniciar, eu vou falar de um negócio chamado fé inicial, certo? Que ele vem através de testemunhos sobre Cristo para depois nos levar até Cristo. É interessante, ó. 1 João 5, do 7 ao 8. Ó. 1 João 5, do 7 ao 8, a epístola. Ele fala sobre isso, ó. Assim, há três que proclamam testemunho. O 7, né? Agora o 8. O Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Nós aceitamos os testemunhos dos homens, contudo o testemunho... Pronto, só esse daqui.
Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. A água é o dia do batismo dele, certo? O Espírito testemunha também e o sangue testemunha também. Só que a gente vai ver pormenor aqui, ó. Por exemplo, ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo dando testemunho. João 15, 26. Ele diz que várias coisas dão testemunho de Jesus. João 15, 7 e 8. Por isso que às vezes eu prefiro Bíblia eletrônica, digital. Já achou. 15, 7 e 8, ó. João 15, 26, perdão. Diz assim, ó. João 15, o Evangelho. Quando, porém, vier o advogado que eu enviar para vós da parte do Pai, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, né? Então o Espírito Santo, uma das funções dele é dar testemunho sobre Jesus, certo? Falar sobre Jesus para as pessoas. E se você der uma folhada para o João 16, versículo 8, até o 15 é bom. Diz assim, ó. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque a humanidade não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque recebe do que é meu, e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso que eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Então o Espírito está convencendo os homens que os homens são pecadores e que há um juízo e que a solução é Jesus. E o Espírito Santo vai pegando as pessoas e trazendo para Jesus, vai testemunhando para elas, certo? Porque Jesus é o centro de toda a obra de Deus. Mateus 3, 6, foi o dia do batismo de Jesus. Nós vemos na prática o Pai, o Espírito, dando testemunho de Jesus. Foi no dia do batismo de Jesus. Capítulo 3, 6, ó. E sendo, 16, eu vacilei, esqueci de um ali. É assim, ó, o 3,16, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, certo? E eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha, o Espírito de Deus já estava testemunhando Jesus, né? Desceu sobre ele. E em seguida uma voz do céu disse, que era o Pai, né? Este é meu filho amado, em quem me agrado. Então você vê aí exatamente o que o João falou. O Pai dando testemunho do Filho, o Espírito dando testemunho do Filho, descendo como pomba. E ali era exatamente... Por que era exatamente no batismo? Porque a água também é um testemunho. O batismo também é um testemunho. Que inclusive nós também damos, né? Tem muitas coisas na Bíblia que você testemunha não com palavras, você testemunha com ações. Se eu creio que eu saí de um mundo, o mundo do diabo, satânico, das trevas, e fui para outro mundo, que é o reino de Deus, eu atravessei um negócio.
que é simbolizado pela travessia do Mar Vermelho, que é simbolizado pela travessia do Rio Jordão. Ou seja, eu entrei nas águas e atravessei as águas. Então, se eu creio nisso, eu dou testemunho me batizando. Eu dou testemunho não dizendo tão somente, né? Eu fui transferido, ó. Eu deixo eu me mergulhar mesmo e dou um testemunho através de Atos, né? Então a gente vê aqui, eu acho que eu provei para vocês o testemunho, né? Deus dando testemunho direto sobre Jesus. Ainda tem João 5, Evangelho de João 5, ó. O Evangelho de João 5, vamos correndo lá. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37 ao 40. Diz assim, ó, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz. Ele está falando com os fariseus, eu acho. E nem contemplaste sua face. Igualmente, não tendes sua palavra habitando em vocês, porque não creram naquele a quem ele enviou. Então as pessoas só creem em Jesus se o Pai falar para elas, né? Se o Espírito Santo vir e falar para elas, ei, aqui dele é Jesus. Jesus estava dizendo, ó, vocês não creem em mim, sabe por quê? Porque o Pai não quis revelar a vocês. O Espírito Santo não quis revelar a vocês. E a palavra nem entrou em vocês. Vocês examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam acerca de mim. Todavia, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse aqui é coração duro, né? Porque testemunho do Pai, do Espírito e da Palavra, e nada deles se voltarem para Jesus. E existem dois exemplos interessantes na Bíblia, que é o de Lídia, os dois são em Atos, e em Cornélio. Não vou ler, vou falar. A de Lídia está em Atos 16. Paulo, nas viagens dele, né? Aí ele... Uma viagem bem importante, que foi a primeira vez que eles foram para a Europa, né? Aí ele foi para um lugar que ele ouviu falar que tinha uma oração. Que tinha oração lá, não disse qual o horário. E era à beira de um rio. Aí ele foi para lá. Aí lá estava uma mulher chamada Lídia. Ela vendia tecido. Aí... Não, é interessante porque prova, né? Prova, tem um versículo lá que diz assim, ó. E o Senhor abriu o entendimento dela para entrar a palavra no coração dela. A palavra que Paulo estava falando qual era? Que Cristo, Paulo estava testificando Cristo. Aí você vê como é interessante. Ah, é interessante, né? Quer dizer que Deus até ouve a oração dela sem ela conhecer Cristo, certo? Mas o cristão não pode permanecer assim. Nenhuma pessoa que tem fé em Jesus pode permanecer sem ter Jesus como seu centro. O próprio Deus não queria que ela ficasse muito tempo sem ter Jesus como centro. Ele até ouvia as orações dela. Deus ouve até as orações dos passarinhos, porque ela é uma criação, né? Uma criatura. Deus não nega o pedido, nem mesmo dos passarinhos. Está lá em Jó, quando eles gritam por comida. Imagine, né, um ser humano clamando a Deus. Mas ela precisa ter Cristo como seu centro. Primeiro para perdoar os pecados dela. Depois para ser a vida dela, o suprimento de vida dela, né? Aí ela creu na palavra. Você vê ali, né? Vem uma pessoa dando testemunho, o Espírito ilumina ela, a palavra... E aí o que foi que aconteceu? Ela foi batizada, né? Foi forte ali. A revelação que veio do céu foi forte para ela. E outro também era Cornélio. Cornélio também é um homem piedoso, Deus via as orações dele. E Deus até se admirava do fato dele ser
uma pessoa que ajudava os pobres, dava esmola, né? Mas ele precisava que Cristo fosse o centro da vida dele. Ele só iria para o Pai com Cristo sendo o centro, porque essa é a vontade de Deus na eternidade. E aí, nesse caso, foi Pedro, né? Pedro teve uma visão, 2 anjos apareceram para Cornélio, manda chamar Pedro. Aí ele mandou os empregados chamar Pedro. Pedro já estava sendo preparado também, né, por Deus, para poder ir para a casa de Cornélio, porque os judeus e outros povos não se misturavam, né? Deus venceu o preconceito dele. E aí ele chegou lá e levou Cristo para Cornélio. E aí a prova foi que o Espírito testemunhou também, o Espírito desceu sobre Cornélio, e Cornélio tinha inclusive levado a família, né? Juntou logo a família, para a família também receber a salvação, e na sequência eles foram salvos. Então, 2 partes na Bíblia que mostram exatamente o que eu falei para vocês. Cristo é o centro da vontade de Deus, ele deve ser o centro da nossa vida. Então, essa primeira parte eu finalizo. Podemos usar até uma figura assim, ó. Abraão é o pai, Eliezer é o espírito. Vocês lembram da história, né? Que Abraão queria uma esposa para Isaac, né? Aí ele mandou Eliezer. Eliezer, vai lá na minha terra, na minha parentela, e traz a esposa do meu filho Isaac, que é Rebeca, né? Então você vê que o Espírito é representado por Eliezer, que vai, convence, né? Com a palavra do Pai, com a palavra escrita, com as palavras, e traz até o filho. Aí lá vem a noiva, né? E aí foi amor à primeira vista, né? Ele foi orar e de repente a esposa dele estava ali chegando. Então é exatamente esse símbolo, certo? E a partir daí começa uma história de amor, uma história de relacionamento, de amor. E para falar de amor, Paulo também falou em Efésios 3,17, vamos usar uma palavra bem interessante, que é o enraizados. Efésios 3,17 fala de enraizados e edificados. Mas por enquanto quero usar só enraizados. Efésios 3,17 diz assim, ó: e que habite Cristo por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, a fim de entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então você vê aqui enraizados e fundamentados em amor. E é um amor, mas aqui é o amor de Deus, que em 19 fala que é um amor que excede todo entendimento, certo? E Colossenses 3, 2, 7 fala também as 2 palavras, enraizados e alicerçados. Ele só fala um pouquinho diferente. Ele usa assim, ó, Colossenses 2, 7. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé. Não, esse daqui ele não usou a palavra certa. Lê a tua aí, Renato. Livro. É Colossenses 2, 7. Alguém vai? Quem tá? Lá mesmo, né? Aqui no meio, né? O 7 diz nele, radicado e edificado. Pronto, ó. O certo é radicados, que é de raiz, entendeu? É a mesma palavra que Paulo usou, enraizados. Agora aqui diz, nele enraizados e edificados. E alicerçados, né? Agora interessante, aqui é nele e lá é em amor. Aí é alicerçado em Jesus ou alicerçado em amor?
É edificado em Jesus ou é edificado em amor? É a mesma coisa. Deus é amor. Cristo é o puro amor de Deus, né? Senhor Jesus. E aí a gente lembra de Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor, cujo, como é? Cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes, e não resseca ao ribeiro, né? E não resseca quando vem o calor. Então ele estende as raízes e as raízes deles estão ficadas no Senhor, né? Representada ali pela terra, pelos rios. E aí, que fruto dará essa árvore, hein? Que é enraizada no Senhor, né? Os vinhos, ele tem diferentes nomes, porque eles têm são feitos com diferentes uvas. E essas uvas são diferentes porque elas crescem em solos diferentes, né? Então, cada lugar que a videira bota raiz, produz um fruto. E nós, quando coloca nossas raízes no Senhor, hein? Que surge, hein? Surge algo maravilhoso. É isso que Deus quer, que as nossas raízes estejam totalmente em Cristo, nele, que Ele é o amor que resolve todos os problemas de relacionamento, igreja, família, trabalho, tudo, né? Senhor Jesus. Agora tem uma coisa triste, irmãos, tem uma coisa triste, oh meu Deus. Mateus 24:12, vamos ler todo mundo. Que coisa triste. Mas é profético, né? Profético. É uma palavra profética. 24:12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Mas a gente lê assim, aqui é a King James, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso quer dizer que aqui Mateus é um livro que foi escrito para servos de Deus, certo? Aqui não está dizendo que o amor do mundo vai esfriar. Nem tem amor no mundo. Aqui está dizendo que o amor de quase todos os servos de Deus vai esfriar. Certo? Senhor Jesus, vai esfriando, 10%, 30%, 50%, 60% e o amor esfriando dos cristãos. Vai quase todos, ó. Quase chegou lá. A palavra, na maioria das traduções, diz quase todos, né? Aqui diz quase todos. O King James aqui diz na maioria das pessoas. Quase todos é mais, né? Quase todos é mais forte ainda. Quase todos é porque quase foi tudinho, viu? Quase. E só foi 2 e foi 1, Renato? Ó, eu conheci um colega. Eu tenho um colega, né? Aí ele era de um jeito. Eu vi ele agora, ele tá de outro jeito, cara. Aí eu, sabe, todo furado de brinco, todo cheio de tatuagem, umas tatuagens aqui que ele não tinha. Ixi, cara, o cara virou isso tudo, ficou desse jeito. Por causa de quê? Do ambiente dele. Um ambiente que o trabalho dele exige que ele trabalhe à noite, que ele esteja em ambientes totalmente estranhos, né? As pessoas esfriam porque elas, em vez de estar conectadas, enraizadas no Senhor, elas não estão em outro ambiente, em outra terra. E aí esfria o amor, né? E em Mateus 7:27 fala que muitos desses cristãos que têm um amor frio,
Eles vão chegar para Jesus e vão mostrar as obras dele, aí Jesus vai dizer assim, ó, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Aí você diz, e são cristãos? São, porque eles usaram os poderes do Espírito, eles operaram milagres e tudo, fizeram, até esse demônio expulsaram. Ou seja, eles ficaram para que Jesus, né, o Espírito Santo foi buscar, foi trazendo, mas eles ficaram no meio do caminho ali. Ó. Jesus não se tornou o centro da vida deles. Eles não criaram raízes no Senhor. Ficaram se utilizando dos poderes, dos presentes de Deus, né, da ação do Espírito Santo. Gostaram que aquela palavra falava de Jesus, mas ficaram perdidos na doutrina da palavra e não foram até o centro de tudo. O objetivo de todo aquele trabalhar do Espírito, da palavra e do Pai é Cristo como o centro. É conhecer Cristo. Aí a palavra conhecer ali é gnóstico. É a palavra que quer dizer conhecer, um conhecimento profundo e íntimo. Porque essa palavra ela é utilizada quando diz assim, ó, Jesus ainda estava na barriga de Maria, né? Aí a Bíblia diz assim, e José não conheceu Maria até que Jesus tivesse nascido. Aí essa conhecer, para eles significa o quê? E José não teve relações íntimas com Maria, até que Jesus nascesse, né? Lá tem essa palavra conhecer. E essa palavra conhecer é a mesma que Jesus vai falar para o pessoal, ó, não vos conheço. Ou seja, nós não temos relações íntimas. Nós não... Sabe, não tem. Por isso é importante. A gente estava conversando no carro, na vinda, né, o Renato, sobre o equilíbrio de ser uma pessoa boa em falar em público, e ser uma pessoa reservada, né? Nem de mais um é bom, nem de mais o outro. Aí o segredo é ir para Jesus. Jesus é o equilíbrio de tudo, né? Jesus é a resposta para tudo que a gente precisa. Pois bem. Em 1 Coríntios, ó, vamos ler aqui 1 Coríntios 8, 3. Primeiro Coríntios 8, 3. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí diz assim, né, irmão Edson? Como é que diz aí? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Senhor Jesus. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, se alguém bota suas raízes, se alguém tem um interesse profundo por Jesus, se o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo lhe levar até Jesus, ele vai conhecer você, né? Lógico, né? Amor gera esse conhecimento, né? Tem um provérbio também que, em vez de quando o irmão fala, né? Provérbio 8, 17. Eu amo aqueles que me amam, né? E os que me buscam, me encontram, né? Senhor Jesus, o que a gente precisa é exatamente de amar o Senhor nesse sentido, de buscar Ele. O amor na Bíblia, irmãos, como se ele se divide aqui o amor, né? E ele se dividisse, se quebrassem em centenas de pequenos atos. O amor tudo crê, o amor suporta, o amor é paciente, o amor isso, paciência, longanimidade, tudo deriva do amor. Aí a Bíblia pede isso da gente. Mas, irmãos, o ser humano não consegue por si só. Ele não tem condições. Não existe nele. O que a gente precisa é criar raízes no amor. A gente precisa criar raízes em Jesus.
E essas raízes, o que são essas raízes então? É a comunhão espiritual, é a intimidade com Jesus. É isso que é as raízes. Todo o resto brota disso aí. É isso que o Pai quer que Jesus seja. Ele é o centro da vontade de Deus. Então, ser o centro da nossa vida é exatamente isso. Senhor Jesus. Em João fala, né? 1 João 3,18, que ele diz assim: amados, não amemos só de boca, né, de língua, mas amemos de fato. 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Que é muito fácil, né, amar de palavra e de língua. Ó Senhor Jesus. E no caso de Jesus, irmão, é relacionando-se com Ele, né? A maneira de amar de fato Jesus. Ah, eu amo Jesus. Aí o próprio Jesus dá uma olhada assim, o Pai vê assim sua vida assim, ó, não vê um ato de amor. Não vê uma entrega, não vê um negar a si mesmo por Ele, não vê, né? Não vê busca, não vê nada. E a maneira de a gente amar de fato, de verdade, é se relacionando com Ele. Desenvolvendo confiança, desenvolvendo entrega, né, sinceridade, se fragilizando na presença dEle, mutualidade, tudo isso com Jesus, né? Senhor Jesus, a maneira da gente se relacionar com uma pessoa, como é que é? Dialogando e ficando muito tempo perto dela, né? Conversando e ficando perto dela. É a mesma coisa com Jesus. Mesma coisa. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Só é espírito, né? Mas ele nos deu um espírito, nos deu um coração e ele renovou o nosso coração para que a gente consiga contatar esse Jesus como ser humano de uma maneira normal. É só a gente pegar duas coisas muito importantes que a gente tem na vida e dar para ele: tempo e atenção. Certo? Tempo e atenção. Essas coisas são importantes porque Satanás tem feito planos e planos para tomar o nosso tempo e nossa atenção. É como se fossem as moedas, o tesouro espiritual. É só você pegar tempo e atenção e ofertar para Ele, para Jesus. Não ficar para você. Não dá para quem não vale a pena. Tem coisa que a gente precisa, né? Tem coisa que a gente precisa trabalhar, né? Mas o resto dê para Ele. Dê tempo e atenção para o Senhor. Senhor Jesus. O nome disso, irmãos, é devoção. Procure na Bíblia a palavra devoção no Novo Testamento. Só tem coisa maravilhosa, tem várias promessas. Tem a promessa da vida lá, né? Quando passamos a praticar a devoção, né, ou praticar mais ainda a devoção que a gente já pratica, a intenção não é buscar os presentes de Deus, é buscar o próprio Deus. Porque muitos cristãos pararam nesse caminho. Eles estão buscando os presentes de Deus e não o próprio Jesus. E não a pessoa. Né? Existem congregações criadas só baseado em buscar os presentes e não a pessoa dele. Existem as pessoas que criam congregações para buscar riquezas. Existe até uma tal de teologia da prosperidade. Receber o Espírito Santo, né, concede capacidades. Tem gente que, meu irmão, existe congregações só baseadas nas pessoas que buscam essas capacidades que o Espírito Santo dá, esses presentes. A palavra dom e presente é a mesma coisa, né? Que criou todo o universo do pentecostalismo que fica ali, só nos presentes. Mas não avança para o Senhor. Se o objetivo de tudo é o Senhor, e ainda tem grupos que se perdem só na palavra, na doutrina. Só ali, fica só rodando ali, buscando doutrina. O que é o significado dessa palavra? Aí vai no grego, no hebraico, volta para trás, fica examinando a Bíblia e não vai.
para o Senhor, que é a fonte, né? Senhor Jesus. E a partir, quando a pessoa começa a praticar cada vez mais devoção, ela não só exercita a fé, ela está exercitando o amor. E a mente não deixa de ser suficiente. Deus vai alargando a mente, a capacidade da mente, mas só a mente deixa de ser suficiente, e aí precisa usar mais o coração, no caso a emoção, o desejo por Jesus, né? No caso a gente até cantou o hino, desejar Jesus, Senhor Jesus, desejar ardentemente, né? Então o foco não é apenas conhecer as Escrituras e nem a ação do Espírito Santo em nós, mas conhecer aquele que fala a palavra, né? Aquele que brota dele o Espírito Santo. É ir mais além. Visto que toda a ação do Espírito Santo, da palavra do Pai, é Cristo ser o centro da nossa vida. Senhor Jesus, que horas são, Renato? 11h30. 11h30? Ah, beleza. Ó Senhor Jesus. Então pronto, para finalizar, vamos ler aqui um cântico. Porque para falar, irmão, sobre certas coisas, Deus, ele criou a Bíblia, né? Aqui é chamado de as Sagradas Escrituras. Antes diz a Bíblia, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida, né? Ela é espírito e é vida. Ela é vida divina e ela é espírito. O espírito é uma coisa que igual o vento assim. Agora, antes de existir língua, cada língua tem a sua maneira de escrever. Antes de existir até ser humano, qual era a palavra? Que palavra era aquela que ele dizia assim, ó, haja luz, haja firmamento, né? Haja. Que palavra era aquela? Né? Senhor Jesus. Aí Deus nos ajudou, essa palavra que existe independente de língua, de escritura, né? Ele ajudou a humanidade, transformou ela em língua, né? Em escritura, né? Foi a maior dificuldade para guardar, séculos guardando registro. Aí depois veio a dificuldade das traduções, aí vem até hoje nós lidamos com as dificuldades das traduções e tem as dificuldades até teve a dificuldade de espalhar ela, né? Que aí Deus guiou lá como é o nome do cara? Gutenberg. Ali foi uma bênção de Deus para a humanidade. Tá aqui ó, hoje, ó, por causa do Gutenberg. Talvez o bichinho seja até cristão, né? Vai ver a história dele, né? Imprimiu a Bíblia. Quando a gente vai se aproximando cada vez mais de Jesus, a gente, graças a Deus, a gente chega através da Bíblia, através da palavra. Mas existe, no relacionamento com Ele, vai existir momento que a palavra é insuficiente, não, sabe, assim, vai ter momentos que não vai ter nem como transformar em palavra. E a Bíblia fala disso, a Bíblia tem o termo assim, acima do entendimento, né? Tem termos assim, né? A gente até leu no começo, o amor de Cristo que excede o entendimento, né? Então chega a esse nível. E aí, mas Deus ele ainda assim, ele buscou falar sobre o relacionamento. Ele fez um jeito ali que embora seja difícil, ele conseguiu. Um dos livros que fala muito sobre isso é Cânticos. Cântico dos Cânticos, Salomão, né? Deus queria falar do relacionamento da divindade com a humanidade. Como? Aí inspirou Salomão a escrever poemas, que eram cânticos mesmo, né? E aí Salomão escreveu vários, porrada lá. Mas tinha um que era o Cântico dos Cânticos, que
Deus permitiu que viesse para a Bíblia. Né, tem o Santo dos Santos, que tem um santo lugar, e o lugar mais santo ainda chama de Santo dos Santos. Em algumas Bíblias chama de Santíssimo Lugar. Tem o Senhor dos Senhores, né? Que é ele que está acima de todos os senhores. E tem o Cântico dos Cânticos, de Salomão. E só em 3 versículos aqui você já fica assim, muito... Já toca o seu coração. Ó. Vamos lá para Cântico dos Cânticos, vamos. A mais bela canção de... Ixi, esse aqui botou até a mais bela canção de amor composta por Salomão. Beleza. Por isso que chama Cântico dos Cânticos, que é a mais bela de todas, né? É o significado do versículo 1. Aí o versículo 2. Beija-me, ó meu amado, com os beijos de tua boca, pois os teus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Quê? Entendi, foi nada. Pois precisou de criar poemas assim para poder expressar coisas que é difícil de ter palavra, né? Por exemplo, aqui você vê uma pessoa dizendo assim, ó. Tem outra tradução que diz assim, ó. Ah, se ele me beijasse. Aqui diz, beija-me com os beijos de tua boca. É um desejo que a pessoa tem. E no caso aqui é um cristão e Jesus. Eu me lembro que, eu acho que o Renato se lembra, que a irmã Maria dizia assim, ai Senhor, eu acho que eu não te amo. Eu quero te amar mais. A irmã lembra? Todo cristão, ele é trazido para perto de Cristo, aí quando ele chega ali para Cristo, ele começa essa fase. Ele não quer mais ter um amor comum, que todo mundo tem. Esse amor comum é arriscado até se esfriar. A pessoa fica, meu Deus, será que eu amo ele? Fica nesses... Isso aí já é o começo, já é o Espírito iluminando a pessoa para ela desenvolver um amor com ele. O Gesso veio esses dias falar, não foi o Gesso? Na reunião ele falou, rapaz, meu amor, cara, meu amor, não é? Isso aí já é o Espírito. E aí você... Um passo depois disso é, se ele viesse para mais perto de mim. Senhor, como eu quero que ele venha para mais perto de mim. No caso aqui ela disse, se ele me beijasse. É íntimo, né? É isso que a gente tem que querer, intimidade. Sabe? A Abel me conhece. A Abel me vê em casa lá só de cueca. Mas ninguém mais na terra me vê só de cueca. Ou de toalha, né, indo do banheiro para o quarto para se vestir. Ninguém. Porque ela e eu somos íntimos. Talvez a gente conheça só o Jesus que todo mundo vê. Vocês me conhecem desse jeito aqui. Talvez muita gente conheça só o Jesus público. Mas ela queria sim um Jesus mais perto. É isso que a gente tem que querer. Talvez a gente não conheça Jesus, irmão. A gente até, né, Jesus questionou com os discípulos. Vocês me conhecem, o que vocês acham de mim? O que dizem por aí, por exemplo? O Senhor diz que tu é isso, diz que tu é aquilo. Talvez o Jesus que a gente conhece são o que os outros estão dizendo, né? E vocês? Aí Deus revelou, como é Deus que revela. Deus revelou para Pedro. Aí Jesus falou, não foi carne e sangue, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Senhor Jesus. E baseado nesse sentimento, aí surge, irmãos, um sentimento de busca, né? Por querer esse amor. Porque, irmão, é a nossa salvação. Senão a gente vai, o amor comum vai esfriar, irmão. O amor só pelos presentes dele, ou o amor pelas coisas que ele fez por nós. Tem que ser o amor por ele. Ela não diz, se ele me desse aquilo dele. Ou, se ele me desse aquilo dele. Não, ela diz, se ele me beijasse. Né? É a pessoa.
Aí, com o tempo, vai evoluindo, ela diz assim, ó: pois teus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Aí na nossa diz: pois teu amor é, irmão? O 3, o 2. Suave é o aroma dos teus... Não, o 2, perdão. O 2 diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Pronto. Aí diz: melhor o teu amor do que o vinho, né? Aí algumas diz: melhor os teus carinhos do que o vinho. Aí na King James, nessa daqui, diz: melhor o teu afago do que o vinho. Aqui representa a nossa percepção de Cristo. Ela tinha a percepção dela de Cristo, né? São percepções espirituais. Ela descobriu, cara. Porque o vinho aqui, nesse caso aqui, o vinho é inebriante mesmo, sabe? Eu fui ver quais as palavras gregas que representam cada um, as gregas e as hebraicas, né? Porque uns representam o vinho novo, que é o vinho docinho, que ele é novo, né? E o vinho velhão é o vinho já que o Noé tomou, né? O Noé tomou, ficou embriagado e ficou pelado lá, e foi o maior problema. Uma nação, né? Uma etnia todinha está amaldiçoada por causa que ele ficou pelado, que ele bebeu, né? E aí, esse vinho aqui, por que ele Noé bebeu? Porque dá prazer, mas só que é um prazer falso, temporário, né? O ser humano conseguiu fazer tanta coisa, irmão, que dá prazer. A música, né? A música. Eita, hoje tem muita coisa. Hoje tem filme, série, música, novela, dança. Aí tem as substâncias, né? Quando eu fui tirar uma pedra do rim, né? Aí no dia da cirurgia lá, que é bem simples, né? Botaram um negócio para me dormir. Entre o acordar e o dormir, você sente uma sensação tão boa. É por isso que o pessoal se vicia nessa substância. Porque é muito gostoso. Assim, Tem médico que é viciado. Aí apaga. Só que essa pessoa, Deus deu uma percepção para esse cristão aqui, ó. Ei, irmã Maria, Deus deu uma percepção para esse cristão aqui que as carícias e os afagos do Senhor é muito mais gostoso. É muito prazeroso, muito mais do que qualquer prazer mundano, nem se compara. Essa pessoa percebeu. E aí Deus vai dando para nós cada vez mais percepção dele. Uma vez eu percebi, quando eu estava trabalhando lá no Maracanaú, né, que Deus era meu sustento, minha força, meu pão da vida. Todo dia eu ia lá e nutria e tinha força para ir e voltar. Era uma obrigação, mas eu fui ajudado por ele, né? Então eu tive minha percepção. Um dia, aí lá uma vez eu tive uma percepção, aí eu orei, né? Eu orando aqui, depois na hora do almoço, eu tinha mania de ir para minha sala, eu não saía da minha sala, sentava na mesma cadeira e ficava orando, às vezes cochilava. Aí eu orava, eu desfrutava da presença do Senhor. Aí um dia eu comecei a dizer que ele era a fonte. Oh, Senhor, tu é a fonte. Talvez não tenha significado nenhum para outras pessoas, né? Mas para mim, eu estava dizendo que ele era a minha fonte de tudo. Aí um dia desse, Abel falou, umas 2 semanas, não sei o que, o Senhor é a fonte. Falou pro nada assim, que, Bel? Foi o que tu falou aí, Bel? Eu achei interessante, né? Porque era o mesmo Espírito. E aqui, então isso representa as percepções espirituais que a gente vai tendo de Jesus. Vai aumentando, né? Aí aqui tem uma que representa, que ela percebeu que ele era melhor do que tudo, cara. Tudo. Senhor Jesus.
Que é isso aqui, né? Ah, Senhor Jesus. Eu acho que é bem porque eu ultrapassei o tempo. Aí ele pergunta se eu estou ainda aqui. Pois bem, fragrância. Fragrância fala aqui, né? Pois o aroma dos teus perfumes, o aroma dos teus perfumes é suave. Lê aí, porque aqui tem uma cor diferente. Lê aí, irmão. 3. Suave é o aroma dos teus Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Como unguento derramado é o teu nome. Beleza. Fragrância, irmão, é um símbolo que representa percepção espiritual, certo? Fragrância. Fragrância é um dos símbolos, tem vários. A fragrância, ela testemunha algo e revela algo de forma invisível. Certo? Por exemplo, o Pai ungiu Jesus. O Pai ungiu Jesus. E esse unguento tem perfume, certo? Na composição. Algumas pessoas na terra, quando Jesus estava, perceberam. A mulher que quebrou o vaso de alabastro, percebeu. Ela percebeu que ele era o ungido de Deus. O espírito dela percebeu, por causa dessa fragrância, desse aroma, né? E detalhe, né? Hoje, naquela época, quem estava perto dele percebia porque ele liberava uma fragrância, né? Chama fragrância porque é invisível, mas é uma coisa que chama atenção, que atrai, que é gostosa. Jesus chegava para a escolha de alguns discípulos e dizia só assim: vem, segue-me. O cara tinha empresa, que nem, por exemplo, o João trabalhava com o pai, tinha barco. Era uma empresa de pescar. O cara deixou e seguiu, né? Hoje, naquela época, tinha que estar ali perto de Jesus, né? Fisicamente. Hoje não. Como ele ressuscitou, né? Qualquer cristão que tem um coração desejoso vai sentir a fragrância dele. E aí, ela diz assim, né? Como unguento derramado é o teu nome. Para o Senhor derramar o unguento dele, ele teve que ser traspassado. Ele teve que ser rompido, né? Ele foi rompido, ele foi aberto, saiu sangue e água, né? Aí ali saiu o aroma de Jesus. E hoje a gente nem estava lá, mas hoje esse aroma chegou até nós, a gente foi tocado por esse aroma, né? Amém. E ela via aquilo, beleza, é um ato dele, né? Era ato dele. Mas quando ela viu aquele amor sacrificial por causa dos aromas, ela ficou mais encantada ainda por ele, sabe? O ato dele deixou ela mais apaixonada por ele. Ela dizia: como aroma derramado é o teu nome. Porque o nome é a própria pessoa, né? Aí ele diz assim, por isso que as jovens, aqui diz, por isso as jovens se apaixonam por ti. Aí aqui é o seguinte, irmão. Sulamita aqui não representa a igreja na totalidade, certo? Não representa. Se representasse, não tinha nem a necessidade de colocar assim, as jovens se apaixonam por ti. Jovens aqui pode ser trocado por donzelas. As donzelas na época, né? Sulamita representa o cristão individual. Certo? O cristão individual, que ele busca o seu amado, ele busca o seu Senhor, quer cada vez mais estar presente. Então aqui, aqui é a voz dela, né? Aqui Jesus não falou ainda aqui, é a voz dela. E ela está falando do amado dela. Né? Imagine quando a Teresa começou a se relacionar com o Varley, né? Aí ela ia falar do Varley para alguém.
Ela ia falar para a amiga, para a irmã Maria, para uma tia. Ela, normalmente, você enche de... Né, você fala de um jeito, né? Ah, ele é assim. Ah, eu acho tão bonito isso aqui nele. Ah, isso aqui dele é lindo. Ah, ele é assim. Só elogio. Aqui é o elogio de uma pessoa apaixonada. Ela fala que ele é isso. Ela fala que ele é aquilo. Ah, e tal, e tal, e tal, né? E hoje, como é que a gente descreve o nosso amado, né? Como é que a gente fala dele? Será que a gente só repete o que os outros estão falando? Ou será que nós temos os nossos próprios adjetivos para ele? Sabe? De que a gente chama ele, né? Que nem eu falei, o Abel um dia chamou ele de a fonte. A fonte. Senhor Jesus, então, criar raízes vai fazer isso, vai fazer o nosso relacionamento com ele aumentar. Senhor Jesus, e para finalizar esse pedaço aqui, essa aqui, ó, só o comecinho do 4, arrasta-me, pois contigo, corramos. Aqui diz arrasta-me contigo, pois corramos. É bem forte, né? Nessa daí, irmão Edson. 4 quê? Só o 4, comecinho, só o comecinho. Como é isso? É o capítulo? É. Como Não, o versículo. Capítulo 1. Capítulo 1. Leva-me Leva. após ti. É. Apressemos-nos. O rei introduziu Pronto, senhora, pronto. as suas Pronto. reclamações. Pronto. Leva-nos, né? Tem umas que diz leva-me. Tem outra, essa daqui diz arrasta-me. Que é bem forte também, né? Então, na realidade, graças a Deus por isso, irmãos, que o poder de atrair, igual um imã, Jesus é um imã, o poder de atrair dele é o que gera em nós a força para buscar ele. Certo? Se o Pai, o Filho, a Palavra, tudo, se o Pai, o Espírito, a Palavra, os enviados não fossem buscar a gente para perto de Jesus, a gente até hoje, ó, nem to you. Não existe tal interesse na raça caída. Precisou o Espírito Santo convencer, ó, você é pecador, assim, foi tirando as escamas dos olhos, né? Quando a gente chega para Jesus, também é Deus que faz a gente amar Jesus. Também é as revelações do céu, do Pai, que começa você, eu não amo tanto Ele, eu quero amar mais Ele, eu quero conhecer mais Ele, eu quero buscar mais Ele. Por isso que ela diz assim, ó, leva-me. É Ele que arrasta, né? E aí, irmãos, nossos frágeis e pequenos atos de devoção, né? Nossa oraçãozinha ali, nossa leiturinha acolá, nossa ida para a reunião aqui, nesses pequenos atos que dizem para Jesus que nós amamos Ele, que muitas coisas no reino espiritual são transmitidas por atos e ações. Esses pequenos atos frágeis cativam Jesus. Cativa o coração dele. Aí o que ele faz? Ele se mostra mais para nós. Ele se mostra mais para nós. Isso nos encanta e a gente passa a buscá-lo. Então, é um negócio assim, parece namoro mesmo, né? Senhor Jesus, ei, vamos ali, aí um dá um ato de amor pro outro, aí o outro vai e corresponde com outro ato de amor, e aí vai desenvolvendo o relacionamento com Jesus. Aí, levanta-me, aliás, arrasta-me, é plural, né? Ou singular, certo? Que é uma pessoa, né? Arrasta-me é singular. Agora, o corramos é singular ou plural? Plural. Por quê? Porque toda vez que um cristão ele é atraído para o Senhor,
ele acaba levando mais pessoas para o Senhor. E tudo aquilo que ele ganha do Senhor não é só para ele, não fica só nele. Ela é transferida para as pessoas que estão ao redor. A mesma fragrância continua a sair, entendeu? Continua. Senhor Jesus. É por isso que nós que devemos buscar cada vez amar o Senhor e ensinar as pessoas a amar o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus,